Então vamos lá. Na nossa aula de hoje, vamos falar um pouco então sobre a questão do assédio moral. Sendo que na realidade, até ontem, na nossa aula que nós fizemos ontem via sala do WhatsApp, nós estávamos falando sobre as virtudes profissionais importantes. Nós tínhamos falado na questão da honestidade, nós tínhamos falado em promessas, prometeu, cumpra, inclusive já está vindo tempo de política aí, prometeu, cumpra. Jamais fazer algo que nós não possamos assumir em público, sejamos humildes, sejamos éticos, vamos dar crédito a quem merece, a pessoa que realmente fez um trabalho bem feito, a gente não pode tirar os créditos dela. Nós estávamos falando sobre a questão da pontualidade, de evitar críticas aos colegas, principalmente em público, respeitar a privacidade do vizinho, oferecer apoio, agir de acordo com os nossos princípios e assumir as nossas decisões, manter o ambiente de trabalho de maneira cordial, amiga, assídua, lealdade nesse ambiente, confiança, realizar seu trabalho de maneira adequada. E paramos exatamente bem nessa prancha aí. Que falava exatamente sobre a questão do assédio moral. Pois bem, o que é o assédio moral? Esse é mais um dos itens que a gente tem que tratar dentro do comportamento ético organizacional. Agora, é claro que o assédio moral, há também o assédio moral por parte da organização, mas o mais comum é exatamente por parte das pessoas que fazem parte da organização. Então, o que é esse assédio moral? Também conhecido como mobbing, bossing, ou até mesmo bullying. De modo geral, ele nada mais é do que uma perseguição, um ato de perseguição, uma postura de perseguição a uma determinada pessoa, ou um determinado grupo de pessoas, mas de modo geral ela é individualizada. Então o conceito de assédio moral, conforme está lá escrito para vocês verem, é a exposição dos trabalhadores e trabalhadoras a situações humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas, durante a jornada de trabalho e no exercício das suas funções, sendo mais comuns em relações hierárquicas autoritárias, onde predomina a presença do chefe e não do líder, em que predominam condutas negativas, relações desumanas e aéticas de longa duração, de um ou mais chefes dirigida a um ou mais subordinados, com o objetivo de desestabilizar essa relação de vítima com o ambiente de trabalho e a organização, boa parte das vezes forçando a desistir do emprego. Reparemos que algumas palavras estão exatamente negritadas. Estão ali repetitivas e prolongadas. Então ali estão algumas das principais características que a gente vê do assédio moral. É um ato repetitivo, um ato prolongado, daquele longa duração, cujo objetivo é exatamente fazer com que o funcionário desista do trabalho. Ele se sinta mal ao ponto de não querer mais ir para o ambiente de trabalho. A maior parte das pessoas acha que o assédio moral se resume puramente a ameaças, piadas, insultos e outros tipos de constrangimentos. Só que na realidade o assédio moral ele vai muito além de somente esse tipo de ações. Ele passa, por exemplo, por execução do trabalho feita erradamente por causa, não por incapacidade da pessoa que executou o trabalho, mas porque as instruções foram inadequadas, foram instruções imprecisas, sobrecarga de tarefas, cobrança de metas um tanto quanto excessivas. Não há nada mais desmotivante do que a gente ter alguma meta que seja perceptivelmente, praticamente impossível de ser realizada. Quer motivar alguém? Dê-lhe metas, mas dê a essa pessoa metas que realmente sejam possíveis de serem atingidas. Tá? Isolamento do funcionário e até restrições quanto ao uso do banheiro podem ser considerados como assédio moral. Poxa, até restrição de uso de banheiro, sim. Tem até algumas instituições, algumas empresas, alguns estabelecimentos comerciais que existe dois banheiros, digamos assim. Um banheiro lá no fundo, lá esquecido, largado, abandonado, sujo, onde é de todo mundo, ou de alguns funcionários.
e um banheiro arrumadinho, bonitinho, belezinho, cheirosinho, que é da chefia, da coordenação, da direção ou somente de alguns outros. Tem isso. No geral, para que o assédio moral seja reconhecido, é preciso que essa conduta, novamente, seja repetitiva, funcionando então como uma espécie de perseguição. Exatamente pelo fato de ser algo repetitivo, de longa duração, isso vai ser visto como perseguição. Então a situação deve ser praticada mais de uma vez por aquela pessoa que está praticando o assédio, que é o assediador. Mas sempre é bom lembrar de, em cada caso, a gente avaliar, analisar para ver se realmente aquilo está sendo concretizado, que está sendo realizado e pode ser visto como assédio, tá? Situações que caracterizam o assédio moral, como um chefe que dá o prêmio público ao empregado de pior funcionário do mês. Gente, é até brincadeira um trem desse, mas eu pessoalmente eu já inclusive presenciei em mercados aqui da cidade situações em que o patrão chegava no meio de todo mundo e falava: você é o funcionário exemplar que eu tenho de como não ser um bom funcionário. Isso eu pessoalmente presenciei. Ou até mesmo outro funcionário de mesma hierarquia que coloca apelido em colegas de trabalho, sendo que esse apelido não é adequado, ou a pessoa que recebeu o apelido não gosta. A partir do momento que existe essa questão de colocação de apelidos pejorativos, negativos, que denigrem a imagem, se isso for alguma coisa repetitiva, também pode ser visto como assédio moral. Lembre-se, sempre que existir intenção de inferiorizar, isolar, constranger, humilhar, perseguir, causando assim um abalo físico ou psicológico no empregado. Aí existe uma grande possibilidade dessa ação ser considerada como assédio moral. Mesmo que nesse caso não seja algo tão frequente. Mas o principal ponto do assédio é a questão da frequência. Ok? Continuemos. O assédio moral, ele pode ser um assédio moral vertical, que acontece exatamente do chefe empregador para o subordinado. Deixa eu baixar isso aqui para ficar melhor. Isso aí. Fica melhor para vocês verem. O assédio moral vertical, que acontece normalmente do chefe ou empregador em relação aos seus subordinados. E também tem o assédio moral horizontal. Esse assédio moral vertical, o mais comum é que acontecer de cima para baixo, mas também pode acontecer de baixo para cima, ascendente. O outro é o assédio moral horizontal, que é exatamente entre colegas do mesmo nível de trabalho, mesmo nível hierárquico. Inclusive, a própria jurisprudência sobre esse tipo aí é diferente de um para o outro, tá? E também pode acontecer o assédio moral misto. Além da vítima ser perseguida pelo chefe ou pelo patrão, ele ainda sofre o bullying, as brincadeiras indevidas, de mau gosto por parte dos colegas. Agora, onde é que isso está? De que forma que a gente pode se basear para visualizar esse ambiente de trabalho como um ambiente de trabalho inapto, impróprio, inadequado e que vai fazer com que a pessoa se sinta, digamos, abalada emocionalmente para fazer a sua tarefa? A própria Constituição Federal, a gente já vê algum embasamento que fala que o ambiente de trabalho deve ser o mais adequado possível para a pessoa desenvolver a sua atividade. Seja no aspecto material, seja no seu aspecto psicológico, emocional. Aqui no artigo 1º da Constituição Federal, os fundamentos básicos, os elementos básicos da Constituição estão entre eles a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. Dentro da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho, aqui está exatamente a questão do assédio moral. Ok? Uma pausa e a gente vai continuando.